Olá, seja muito bem-vindo ao nosso evangelho de hoje. Sábado é dia de fazer evangelho palestra, né? Seria lá no Esperança se nós estivéssemos com a casa aberta, mas como estamos ainda com as atividades suspensas, nós estamos aqui aos sábados às 14h30, também às quintas-feiras a partir das 20 horas, para fazer o nosso bate-papo, a nossa conversa, nosso evangelho, né? Então, vou dar os recados. Então, muito boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei o horário que você vai estar assistindo a gravação depois, mas seja muito bem-vindo ao Esperança. Bem, nós temos diariamente às 18 horas aqui no Instagram a leitura do livro Agenda de Luz, né? E toda sexta-feira a gente também tem o Evangelho no Lar. Nós temos também um atendimento fraterno que ocorre online. Então, para participar, é só mandar uma mensagem no nosso WhatsApp, que um dos nossos atendentes vai entrar em contato com você para conversar um pouquinho, para dar uma luz através da doutrina espírita, para os momentos desafiantes que nós estamos vivendo. Muitas vezes a gente não encontra alguém para conversar, muitas vezes a gente não quer dividir aquilo que está dentro do nosso coração com as pessoas mais próximas, e a gente precisa desabafar um pouco, conversar um pouco, encontrar um pouquinho uma luz na nossa caminhada. Então, o atendimento fraterno está aí para isso. Então, se você precisar, é só mandar uma mensagem para a gente através do número 96327-3578, 96327-3578, que um dos nossos atendentes vai ligar para você, vai conversar um pouquinho, vai ser muito bom conversar com vocês. Uma outra coisa também, a gente tem um projeto que chama Florescer no Esperança, é o projeto social da casa. Antes da pandemia, nós atendíamos em torno de 60 famílias e com a pandemia esse número aumentou bastante. Então, hoje a gente atende entre 130 e 150 famílias que chegam até a nossa casa em busca de uma cesta básica. E esse projeto ele ocorre totalmente com doações. Então, nós queríamos agradecer a você que nos ajuda através da divulgação do projeto, através da doação, que pode ser através do Pix do Esperança, ou então pode comprar a cesta básica direto lá na nossa mama, ou também pode levar o alimento lá na nossa casa. A gente tem o drive-thru, que este mês vai ocorrer no dia 14, que é o próximo sábado, e o outro no dia 28, das 10 ao meio-dia. Tem uma equipe lá do Esperança para receber a sua doação. Através dessas doações, a gente monta as cestas básicas e no último domingo do mês, as famílias vão até lá para fazer a retirada das cestas. Então, a gente queria agradecer e pedir para você que continue nos ajudando, continue acreditando no projeto, falando para outras pessoas, para que a gente possa atender todas as famílias que chegam lá no Esperança em busca de alimentos. Bem, os recados de hoje eram esses. Então, se você puder, quiser, separa uma garrafinha de água, deixa aí separadinha, porque no final a gente vai fazer a fluidificação. A água fluidificada, ela serve de remédio para o nosso corpo físico e espiritual. É um momento que a gente cuida da gente mesmo, né? Então, você pode tanto fazer um copo para você, uma garrafa, pode depois colocar essa água dentro do seu filtro, ou pode dividir com a família, ou deixar só para o seu uso próprio. Você pode fazer como você desejar. Então, vamos fazer a nossa prece? Agradecemos a Deus, aos mentores da nossa casa, do Esperança, aos mentores individuais de cada um de nós que estamos aqui reunidos hoje. Pedimos a eles que nos envolvam com muita luz e muita paz, e que as palavras do Evangelho de hoje possam acalentar o nosso coração, possam fortalecer a nossa fé e a nossa esperança. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje, o nosso evangelho é desse livrinho aqui, ó, Fonte Viva. A gente vai falar no capítulo 103. Esse livro, ele é do Chico Xavier, foi psicografado pelo Espírito de Emmanuel. E o capítulo 103, o título é Esperar e Alcançar. Então, eu vou ir lendo e a gente vai conversando sobre o tema. É um tema bem interessante,
porque já começa com o título assim, esperar e alcançar, né? E daí fala assim, e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Paulo, Hebreus, capítulo 6, versículo 15. Então, se a gente vê o título desse capítulo, já nos faz refletir. Esperar e alcançar. Emmanuel, ele não é uma pessoa assim que passa a mão na cabeça da gente, né? Ele dá uns puxãozinhos de orelha. E a gente vai ver que nesse texto tem alguns puxões pra gente acordar um pouquinho, né? Porque às vezes parece que a gente tá aqui de passeio, né? E nós não estamos de passeio aqui na nossa encarnação. A gente veio pra cá com algumas coisinhas pra resolver, né? Então ele já começa assim, esperar e alcançar. Normalmente a gente, quando pensa em esperar, a gente pensa assim, vamos esperar, vamos sentar, cruzar nossas perninhas e ficar esperando. Esperando e esperando, porque como diz aqui, quem espera sempre alcança, né? Será que se ficar sentado esperando a gente vai alcançar? Não. O esperar, que Emmanuel nos convida hoje a refletir, é um esperar que não é passivo, que a gente fica sentado esperando. É um esperar de confiança, de esperança. Esperar, ele vem de esperança, de acreditar que vai dar certo. Mas em nenhum momento ele vai falar aqui nesse texto que é pra gente sentar e esperar. Tem até uma historinha, que eu não sei se você já ouviu, é uma metáfora, de um homem que ele estava num vilarejo e começou a chover muito forte. Muito forte, muito forte, muito forte, muito forte. E daí ele foi lá e começou a pedir a Deus, né? Deus, me salva, eu não quero morrer, eu tenho medo de morrer, me salva. Daí ele estava lá esperando, daí veio um rapaz com uma moto. Vamos lá, vamos embora, eu te dou uma carona, o bairro vai alagar, você vai morrer. Ele, não, vou esperar porque Deus vai me salvar. Depois veio e passou um carro. Vamos, senhor, vamos embora, o senhor vai morrer, a cidade vai ser alagada, tá tudo alagando. Não, vou esperar Deus me salvar. Daí veio um caminhão de bombeiros. Vamos embora, o senhor vai morrer, vai se afogar. Não, vou esperar. Daí ele tava lá com a água aqui assim, sabe, já se afogando assim. Daí veio um barco. Vamos, você é o único que tá aqui no bairro, você vai morrer afogado, vamos embora. Não, Deus vai me salvar. Daí, de repente, veio sabe quando veio a avalanche assim? Um monte de água? Matou o homem. Ele morreu, chegou lá do lado de lá, né? Deus estava lá esperando ele, batendo pezinho. Daí ele falou, Deus, você me deixou morrer, eu acreditei em você, fiquei lá esperando, você não desceu para me salvar. Daí ele falou assim, meu querido, você queria o quê? Que eu largasse tudo que eu tô fazendo aqui pra ir lá, pegar na tua mãozinha e te tirar? Te salvar? Não, eu mandei uma moto, você não quis. Eu mandei um carro, você não quis. Mandei um avião, um caminhão, você não quis. Mandei um barco, você não quis. Então, eu não pude fazer mais nada. Eu não tinha como deixar as coisas pra te salvar. E isso é com a gente aqui na nossa vida. Muitas vezes a gente fica sentado esperando, né? Daí a gente fala, ai, porque Deus não olha pra mim? Porque Deus não pensa em mim? Porque Ele tem tanta coisa pra fazer e eu tô aqui sofrendo. Será que é assim mesmo? Vamos ler o texto pra gente ver? A esperança de atingir a paz divina, com felicidade inalterável, vibra em todas as criaturas. O anseio dos patriarcas da antiguidade é análogo ao dos homens modernos. O lar coroado de bênçãos, o dever bem cumprido, a consciência edificada, o ideal superior convenientemente atendido, o trabalho vitorioso, a colheita feliz. As aspirações da alma são sempre as mesmas em toda parte. Contudo, esperar significa persistir sem cansaço, e alcançar expressa triunfar definitivamente. Então aqui já começa falando o seguinte, né? Que todos nós queremos alcançar os nossos objetivos. Todos nós temos objetivos aqui, né? Sejam os objetivos que nós temos consciência, né? E sejam aqueles que nós não temos consciência, porque afinal de contas, antes da gente nascer, a gente fez uma programação para reencarnar. A gente tinha algumas coisas para resolver aqui.
cada um tem as suas coisas para resolver. Então a gente anseia, a gente sempre busca ter harmonia nos ambientes onde a gente está, então com as pessoas que nós convivemos, nós desejamos ter conhecimento, nós desejamos ter uma vida mais tranquila, então a gente anseia isso, né? Então, em todos os períodos, se a gente olhar todas as famílias, todas as pessoas, elas querem mais ou menos a mesma coisa, né? Querem ter tranquilidade em casa, querem ter um equilíbrio no seu dia a dia. Alguns querem estudar muito, outros querem conquistar muitas coisas, mas a gente acaba vendo que nós buscamos as coisas mais ou menos todos do mesmo jeito, né? Não existe alguém que fala assim, eu vou virar santo. Não, não tem. Aqui a gente ainda não tem isso, né? Porque a pessoa que vai querer, não vai fazer nada de mal para ninguém, vai ser muito bonzinho. A gente ainda não está num planeta assim. A gente ainda está num mundo de provas e expiações, onde todos nós temos um monte de qualidades, mas também um monte de defeitos. Todos nós estamos assim, caminhando. Então, a gente sempre anseia em alcançar os nossos objetivos. E nós também vamos chegar aqui com alguns objetivos que a gente planejou antes de reencarnar. Então, muitas vezes, pode ser que a gente se planejou de fazer as pazes com uma pessoa dentro da nossa casa, pode ser que a gente se planejou de olhar algumas coisas que não são muito boas na gente, então se a gente é egoísta, se nós somos egocêntricos, ou então que a gente tem um nível de maldade muito grande. Então cada um tem alguma coisa para resolver aqui, então a gente vem para cá para resolver isso. Muitas vezes somos muito egoístas, muitas vezes nós passamos por várias situações. Deixa eu mudar aqui essa minha internet e ver se fica melhor, que eu acho que tá travando. Vamos ver se melhora. Então, a gente tem os nossos objetivos aqui. Só que muitas vezes a gente cansa, né? A gente sente e fica esperando que a vida resolva por nós mesmos e a gente fica reclamando, né? Então, aqui como ele fala, esperar significa persistir sem cansaço. E alcançar significa triunfar definitivamente. Então, quando a gente coloca um propósito na nossa vida e a gente vai em frente, a gente não desiste, não dá certo? Olha para trás, olha para a sua vida lá atrás. Enquanto você lembra todos os desafios que você passou. Se a gente faz um balanço, a gente vai ver que tiveram vários momentos bem desafiantes na nossa vida. Esses momentos mais desafiantes, enquanto a gente ficou lá choramingando, reclamando, esperando as coisas resolver, elas resolveram? Com certeza não. A partir do momento que a gente foi arregaçou a manga e a gente foi lá e falou, eu vou enfrentar esse problema, e a gente enfrenta de verdade, a gente não passa por ele? Todos nós passamos. Porque, afinal de contas, esses momentos desafiantes que existem na nossa vida são para o nosso crescimento. Alguém cresce quando tá tudo bonzinho, tudo facinho, gostosinho? Não, né? Quando tá tudo muito fácil, a gente esquece até de rezar. A gente esquece de agradecer. Porque a gente fica envolvido com as coisas que existem aqui na Terra. Porque, querendo ou não, esse corpo que a gente tem aqui nos prende também de olhar a questão de ser cada vez melhor. É muito gostosinho as coisas aqui, né? Então, muitas vezes a gente deixa de ajudar alguém para ir numa festa, muitas vezes a gente deixa de ir fazer o evangelho, sendo que a gente prefere ficar assistindo um show, um filme, a gente prefere fazer outra coisa. E a gente já vai deixando a nossa vida espiritual meio de lado, né? Então, a gente tem que vir e mexe, ser puxado pela orelha para falar assim, não, ó, tem que acertar isso aqui. Daí, dando continuidade. Entre o objetivo e a meta, faz-se imperativo o esforço constante e inadiável. Esperança não é inação. Então, como a gente já falou, esperar não é ficar parado. Ter esperança não é esperar que caia nada do céu, porque nada vai cair do céu. Quer dizer, algumas coisas caem do céu. Caem do céu chuva,
caem do céu. Titica de passarinho, né, que tá voando. Às vezes cai algum avião. Então, não só isso que cai do céu. Mas assim, aquilo que eu desejo não vai cair do céu nunca. Eu vou ter que ir atrás daquilo que eu desejo, né? E isso é que faz a gente crescer. Porque se a gente fica parado, a gente não cresce. Se a gente fica na procrastinação, que é uma palavra grande e feia, até difícil de falar, né? Ela é gostosinha. E quantas vezes a gente não fica parado? Porque é gostosinho, porque a gente tem medo, porque quando a gente vai mudar, é desafiante, né? Então a gente vai, eu não vai, aí eu não vou porque eu tenho medo. Então a gente fica parado e muitas vezes a gente pode ficar parado uma encarnação inteira. A gente deixar de evoluir por uma encarnação inteira. Você não conhece pessoas que passam uma encarnação inteira parado? Esperando? Esperando, quando eu ficar rico, quando eu ficar magro, quando eu arrumar aquele emprego, quando eu ter aquele dinheiro, quando eu comprar minha casa. Fica jogando quando, daí a vida acaba. E a gente deixou de fazer aquilo que nós tínhamos que fazer. Então esperar não é inação, é ter ação, é ir buscar aquilo que a gente deseja. A paciência traduz obstinação pacífica na obra que nos propomos a realizar. Se pretendes materializar os teus propósitos com Cristo, guarda a fórmula da paciência como a única porta aberta para a vitória. Então, se a gente quer melhorar como ser humano, se a gente quer se tornar melhor, se a gente quer realizar os nossos propósitos, nós temos que ter paciência. Esperar e ter paciência. Porque quando a gente espera, mas a gente continua fazendo, e a gente sabe, quando a gente tem paciência, a gente sabe que vai acontecer no momento de Deus, e não no meu momento. A gente continua a caminhada. Porque se não chegou aquilo que a gente deseja agora, é porque não é o momento. É porque nós não estamos preparados. E pode ser que não chegue nem nessa vida, e a gente vai descobrir que foi o melhor que tinha que acontecer pra gente. Então, isso é ter fé, é ter esperança, acreditar em Deus, acreditar nessa caminhada que a gente está passando. Há sofrimentos em teus sonhos torturados? Incompreensão de muitos em derredor dos teus desejos? A ingratidão e a dor te visitam o espírito? Não chores, perdendo os minutos, nem maldigas as dificuldades. Aguarda as surpresas do tempo, agindo sem precipitação. Se cada noite é nova sombra, cada dia é nova luz. Então aqui ele fala, se a gente está passando por momentos desafiantes, que muitas vezes a gente olha em volta e está bem difícil, as pessoas ao nosso redor não nos entendem, ou então somos caluniados, passamos por grandes provações, por grandes sofrimentos, não desanima, segue em frente. Como ele fala aqui, depois da noite vai vir sempre a luz. Ou seja, depois dos momentos desafiantes, depois desses momentos que nós enfrentamos, que às vezes a gente acha que não tem solução, a solução chega. E com certeza depois dessa solução a gente vai olhar e vai ver que aquele problema que a gente estava enfrentando não era tão grande. Na verdade a gente deu muito fermento para ele cresceu demais, mas na verdade ele era pequenininho. Às vezes ele precisava somente que a gente desse um passo para fazer uma mudança. E com certeza ele nos deixou muito mais fortes para a gente enfrentar qualquer coisa nessa caminhada. Porque a gente tem que lembrar que a gente não recebe um fardo maior do que a gente pode carregar. Tudo é proporcional ao crescimento e ao adiantamento de cada um de nós. Deus não pede nada que esteja acima de nós. Se nós estamos passando por algum momento desafiante na nossa vida, com certeza é porque nós temos a capacidade para passar. Porque se não tivesse, ele não daria pra gente. Deus não é injusto. Deus não é ruim. Deus é bom. Se a gente olhar lá no livro dos Espíritos, Deus é todo amor e bondade. Então, como alguém que é todo amor e bondade, vai cobrar aquilo que a gente não pode fazer? Vai nos dar um peso maior do que nós podemos carregar. Se com certeza a gente está passando por um momento, olha aquele momento com fé. Acredita que a gente não está sozinho na caminhada. Se a gente está com esse desafio, Deus está conosco. Jesus está conosco. E muitas vezes a gente vai olhar esses momentos desafiantes e vamos nos achar sozinhos. Só que lembra a história que eu falei lá do começo?
do homem que pediu um monte de ajuda para Deus e veio as ajudas, isso é conosco também. Muitas vezes a gente pede ajuda a Deus, Deus não vai descer da onde ele estiver, vai vir aqui aparecer na minha frente e falar, olha, Márcia, faz assim, assim, assim. Primeiro que ele não vai falar o que eu tenho que fazer, porque a escolha é minha. Porque lembra, a gente tem o livre-arbítrio para escolher a nossa caminhada. Então, eu tenho a opção de escolha. Mas ele vai colocar no meu caminho pessoas. Às vezes, não são as pessoas, às vezes vem uma frase que a gente lê em algum lugar. Às vezes, a solução do problema vai estar em um livro que a gente lê, numa palavra que a gente escuta, às vezes uma palestra que a gente assiste, às vezes até quando a gente senta do lado do ônibus, sabe, com uma pessoa do lado e começa a conversar, de repente a gente tá lá falando a vida pra pessoa, né? Ou então a pessoa tá falando a vida pra gente. E daí, ou aquela pessoa tem um conselho pra gente, ou a gente tem um conselho pra pessoa. Então, Deus, ele vai nos dar ajuda através desses meios. A gente tem que ter o olhar aguçado para ver a ajuda dele. Porque ele vai estar nos passando, olha, tá difícil, mas vai por esse caminho. E ouvir a nossa intuição, o nosso coração. Porque muitas vezes a gente não ouve. E daí a gente fala assim, se eu tivesse ouvido o meu pensamento, tinha dado certo, né? Mas não, eu fui teimoso, fui teimosa. Então, ouve Deus. Através da prece que a gente faz com ele, a gente vai ter a solução dos nossos problemas. Só que a gente tem que prestar atenção na nossa caminhada. Não ficar lá se amargurando com o problema. Pelo contrário, a solução às vezes está muito fácil. Basta a gente olhar. Então, continuando aqui. Lembra-te de que nem todas as águas se acham no mesmo nível. E nem todas as árvores são iguais no tamanho, no crescimento ou na espécie. Recorda as palavras do apóstolo dos gentios. Esperando com paciência, alcançaremos a promessa. Não te esqueças de que o êxito seguro não é de quem o assalta, mas sim daquele que sabe agir, perseverar e esperar por ele. Então, Paulo, né, ele falou, espera com paciência, acredita. O texto, né, começa pra gente assim, e assim esperando com paciência, alcançou a promessa. Então, qual foi a promessa que Cristo nos deixou? Que o verdadeiro reino não é aqui. Que a gente vai chegar num mundo onde o amor vai ser maior, onde vai existir menos maldades e mais amor. Ele nos prometeu tantas coisas, nos mostrou tantas possibilidades, porque ele sabe que nós somos capazes de alcançar. Mas enquanto a gente ficar terceirizando a nossa vida, esperando que os outros façam, esperando que Deus faça, a gente não vai conseguir. A gente faz a nossa caminhada acreditando nele que assim ele vai nos mostrar o caminho para a gente seguir. Mas enquanto a gente ficar só reclamando da vida, enquanto a gente só ficar olhando as coisas ruins, vai ficar muito difícil, a gente não vai alcançar. Então, o convite que Emmanuel nos faz nesse texto de hoje é acredita em você, acredita que você é capaz de seguir em frente. Tudo está certo. Os momentos felizes estão certos, os momentos desafiantes também estão certos. Então, ele nos convida a agir. Não senta, fica esperando. Não fica reclamando. Faz um movimento. Se a gente olha em volta da natureza, tudo na natureza é movimento. Nada fica parado. Os pássaros não param, as árvores continuam crescendo. Pode estar o frio que for, vai ter árvore que vai estar produzindo fruta. Mesmo que seja frio, vai ter outras que vão dar flor. Outras que vão perder todas as suas folhas, mas quando chega a primavera ela vai florir, vai ficar maravilhosa. Vão ter os bichinhos que vão estar produzindo, ou seja, nada é parado aqui na Terra. Nada, tudo está em movimento. Então, nós também temos que estar em movimento. Nós temos que aceitar as mudanças, aceitar esse crescimento para que nós somos convidados todos os dias. Que a gente não seja aquela pessoa que só reclama da vida, que a gente não seja aquela pessoa que é tão resistente a mudar.
Porque são nas mudanças que nós crescemos, são nas mudanças que nós aprendemos e evoluímos. São as mudanças, tem uma frase que fala assim, aquilo que você deseja está depois do seu medo. Então enfrente os medos, enfrente os monstros que chegam no seu caminho, porque se ele chegou é porque você tem a capacidade de passar por eles. Então seja uma doença, seja uma separação, seja uma perda, independente de qual for o momento desafiante, acredita, espera que você vai alcançar aquilo que você deseja, que é a paz, a felicidade, o equilíbrio, o amor. Então, nós todos fomos criados por Deus para sermos felizes. E se estamos passando momentos desafiantes, a gente tem que lembrar que estamos passando. Não é eterno. Tudo tem começo, meio e fim. E quando as coisas estão ficando mais difíceis, provavelmente é a hora que está chegando o fim do momento desafiante. Para como diz aqui na frase, depois de uma noite escura, o sol sempre volta a brilhar. Então acredita nisso. O sol vai brilhar novamente na tua vida. Não desista. Lembra de Deus, lembra de Jesus. Fortalece a sua fé, porque com certeza vai alcançar aquilo que você tanto deseja. Acho que é isso que esse texto de hoje nos faz refletir. Eu achei muito bonito, eu particularmente estava precisando, porque a gente sempre fala quando a gente vem fazer evangelho, né? Tem o Marcos que fala assim, a gente tem o evangelho, quando a gente faz o evangelho, a gente tem uma boca e 2 ouvidos, né? Porque normalmente ele é pra gente. Então esse aqui foi pra mim. Precisava ouvir isso. Então que eu possa sempre lembrar disso, não ficar parada no caminho. Lembrar sempre que Deus está com a gente, né? Então vamos fazer as nossas vibrações, né? Porque as vibrações é o momento que a gente divide aquilo que a gente recebe. A hora que a gente está assistindo o evangelho, a hora que a gente está conversando um pouquinho de Deus, é o momento que a gente encontra o conforto para o nosso coração, para a nossa caminhada. E a hora que a gente faz as nossas vibrações, a gente doa aquilo que a gente recebeu. Toda vez que a gente joga para o universo energias de amor, energias boas, é isso que volta pra gente. Então agora é o momento da gente doar também, porque daí, a hora que a gente doa, a gente recebe mais amor. Então, e separa a sua garrafinha de água para fluidificar no final. E assim, agradecemos a Deus, aos mentores da nossa casa, por todo o aprendizado de hoje. Que possamos colocar em prática no nosso dia a dia o que nós ouvimos hoje. A hora que a tristeza, o desânimo, a desesperança bater na nossa porta, que a gente possa lembrar que isso também passa, que os momentos desafiantes passam e que com certeza depois de uma noite escura o sol vai voltar a brilhar na nossa vida. Que nós possamos, através dessas palavras de hoje, imaginar esse nosso planeta tão lindo que nos acolhe, com uma natureza tão maravilhosa, com ar para a gente respirar, com comida para a gente comer, com aves para a gente observar, um sol que nos aquece, que a gente possa olhar com mais gratidão para todos os presentes que Deus nos dá, que possamos agradecer esse corpo que nos proporciona experienciar várias coisas, que nos proporciona o crescimento e evolução do espírito, que possamos agradecer as pessoas que estão ao nosso redor, aquelas que nós tanto amamos, aquelas que nós amamos e já partiram para o mundo espiritual, aquelas que muitas vezes estão longe, que por algum motivo nós nos desentendemos no meio do caminho. Que todos possam receber o nosso amor e nosso carinho. Pedimos também, Pai, que olhai por todos aqueles que nós temos um pouquinho de dificuldade de relacionamento. Essas pessoas, elas aparecem no nosso caminho para nos ensinar a perdoar, nos ensinar a amar, nos ensinar a não julgar. E que então essas pessoas possam receber o nosso amor e o nosso carinho, que elas possam nos aceitar apesar das nossas limitações e que nós também possamos aceitá-las do jeito que elas são. Que todo esse amor envolva todos aqueles que sofrem, Pai,
que todos possam sentir o seu amor, sentir a sua paz, a sua esperança. Que uma luz de amor envolva todo esse nosso planeta, acolhendo todas as pessoas, acolhendo todos aqueles que precisam de um pouco mais de amor. Que nós possamos nos olhar sempre como uma grande família, que possamos nos amar e nos respeitar. Pai, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigado por todos os momentos da nossa vida. Obrigado pelos aprendizados. Obrigado pela vida que temos. Nós só temos que agradecer. Pai, obrigada pelo teu amor. Graças a Deus. E assim, pedimos aos amigos espirituais que fluidificam a nossa água, que ela possa se transformar em remédio para o nosso corpo físico e espiritual. Graças a Deus. E assim, agradecemos a Deus, aos amigos espirituais que estavam conosco hoje. Agradecemos a presença de cada um de vocês que esteve no Evangelho. Que Deus ilumine cada um de vocês, a família de vocês. E no próximo sábado estaremos juntos novamente. Fiquem com Deus.